Boa noite. Boa noite. Em discurso na ONU, Dilma condena ações militares e destaca avanços de seu governo. Marina reúne-se com líderes sindicais e promete não mexer em direitos trabalhistas. Aécio critica a decisão brasileira de não assinar acordo mundial contra o desmatamento. E a Escola Politécnica proíbe festas após morte de um estudante na USP. Chefes de governo e de Estado de 140 países participam da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um dos principais assuntos é o combate aos extremistas. A presidente Dilma Rousseff fez o discurso de abertura dos debates entre os países. Em tom mais baixo do que o de ontem, quando lamentou profundamente o bombardeio americano contra o Estado Islâmico, hoje ela citou os vários conflitos mundiais. O uso da força é incapaz de eliminar as causas profundas dos conflitos. Isso está claro na persistência da questão palestina, no massacre sistemático do povo sírio, na trágica desestruturação nacional do Iraque, na grave insegurança na Líbia, nos conflitos no Sahel e nos embates na Ucrânia. O presidente Barack Obama voltou a pedir para a comunidade internacional se unir contra o que chamou de câncer do extremismo violento. Disse que nada justifica a barbárie dos terroristas e defendeu ações militares e barreiras aos financiamentos destes grupos. E um refém francês foi decapitado por um grupo extremista ligado ao Estado Islâmico. Em vídeo semelhante aos divulgado pelo Estado Islâmico, os extremistas do grupo argelino Soldados do Califado mostram o refém Hervé Godel sequestrado no norte da Argélia. Ele tinha 55 anos e era guia de turismo. Os extremistas haviam dito que matariam Godel se a França não encerrasse em 24 horas os ataques contra os combatentes do Estado Islâmico no Iraque. A morte dele foi confirmada pelo presidente francês François Hollande. A França foi o primeiro país a se unir à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra os grupos extremistas. O corpo de Vitor Hugo Santos, encontrado na Raia Olímpica da USP, foi enterrado hoje de manhã em Jandira, na Grande São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de que o corpo tenha sido jogado na água entre a noite de segunda e a manhã de terça, ou seja, 3 dias depois do desaparecimento. As escoriações sugerem também que ele pode ter sido arrastado para a água. Hoje, a Escola Politécnica proibiu festas universitárias na USP. O jovem desapareceu na madrugada do último sábado após uma festa do Grêmio Politécnico no velódromo da USP. O corpo foi encontrado ontem na raia olímpica do campus. Os peritos querem saber se houve crime ou se a morte foi acidental. Exames complementares foram solicitados pela polícia e devem ficar prontos em até 30 dias. A família de Vitor Hugo acredita que ele tenha sido assassinado. O corpo do estudante tinha um leve hematoma no olho e escoriações nos lábios. A seguir, as eleições 2014, Marina diz que pretende estudar formas para alterar o fator previdenciário. E a Aécio critica a decisão do Brasil de não assinar acordo contra o desmatamento. Voltamos em instantes. Entender as grandes guerras é entender os dias de hoje. Coleção Folha As Grandes Guerras Mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra explicadas em 20 livros por R$ 17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. O PCO participa das eleições para impulsionar a luta por liberdade, igualdade e independência. Por detrás da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura. Queremos o fim do atual regime, uma revolução social e o socialismo.
O senador Eduardo Suplicy tem uma história de luta pela justiça social, é íntegro, trabalhador e honesto. Nunca nos decepcionou. Deixar de votar em Suplicy para o Senado significa dizer que não vale a pena ser do bem. E não é isso que a gente pensa, não é? Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Mais medicamentos genéricos, campanha contra as drogas, nota fiscal brasileira, mais recursos para a saúde. Essas serão as minhas bandeiras no Senado. E para isso, peço o seu apoio e o seu voto. É Serra, Serra, Senador 456. Tenho ouvido muita gente elogiando nossos projetos e fico feliz. Sobretudo, quando falo de escolas em tempo integral, de creches, de AMES e de metrô. Mas alguns me dizem, seu Scarfe, tem dinheiro para fazer tudo isso? Veja, na verdade, não somos nós que queremos fazer muito. É o nosso governador que está fazendo pouco. Acreditem, minha gente, dá para fazer sim tudo o que está no nosso plano de governo. Scarfe, governador. Tome partido. São Paulo lava suas ruas e molha suas praças com água de reuso. É uma lei de minha autoria que está em pleno vigor. Bilhões e bilhões de litros d'água potável foram economizados na cidade com essa lei. Isso mostra o meu compromisso e o compromisso do Partido Verde com a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Partido Verde. Votos brancos e nulos tem o mesmo efeito? O que faz exatamente um deputado federal, um estadual, um senador? Hoje, no Todo Seu. Vamos tirar todas as dúvidas sobre política e eleições, e importantíssimo, afinal, a hora de ir às urnas está chegando. Zé Armando Vanucci fica de olho na TV. O Vanderly traz sua MPB ao nosso musical. Estou aqui te esperando. Todo Seu. Hoje, 11h10 da noite. Eleições 2014. Em São Paulo, a candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva, diz que pretende estudar formas para alterar o fator previdenciário. Marina Silva se reuniu com líderes sindicais em São Paulo e prometeu que, se eleita, não vai mexer em direitos trabalhistas já conquistados. E ainda disse que vai estudar como alterar o fator previdenciário das aposentadorias. Não comentou o resultado da pesquisa Ibope divulgada ontem, na qual aparece em segundo lugar com 29% das intenções de voto, 1 ponto a menos que na pesquisa anterior. Pela pesquisa, Marina Silva manteve a preferência dos eleitores paulistas. Ela lidera e tem 32% das intenções de voto no estado. E nesta semana, Marina autorizou a confecção de santinhos, as chamadas colas, feitos pelo Comitê Estadual do PSB, com os números de sua candidatura à presidência e do candidato ao governo do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB, além de José Serra, que disputa uma vaga no Senado. No começo da campanha, Marina era resistente a uma aproximação de seu partido com o governador Geraldo Alckmin, inclusive se negando a participar de atos de campanha ao lado dele. Em Minas, Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República, criticou a decisão do Brasil de não assinar acordo contra o desmatamento. Aécio se disse surpreso com a decisão do governo brasileiro de não se comprometer com o desmatamento proposto pela ONU. Segundo ele, os estados brasileiros têm avançado no combate ao desmatamento e o país poderia liderar ações mundiais sobre o tema. O candidato do PSDB disse que lamenta a decisão da presidente anunciada ontem em Nova York. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Em várias cidades de São Paulo, incluída a capital, falta água, mas se evita usar a expressão racionamento. Usam eufemismos para racionamento e fazem de conta ser São Pedro o responsável único, porque tem eleição. Marina, ambientalista, escapa desse assunto, porque o governador Alckmin é aliado
mesmo não sendo, não é aliado na construção da pureza, se torna aliado na busca do voto. Aécio não pode falar em água nem em racionamento em São Paulo, porque tem eleição. Em Minas, na Serra da Canastra, a nascente do Rio São Francisco secou. Ninguém, a não ser São Pedro, tem nada com isso, porque tem eleição. Na ONU, o Brasil não assinou a declaração sobre florestas. Aécio lamentou, Marina lamentou. Dilma disse que houve só um aumentinho de desmatamento em 2013 e que Marina mente ao falar sobre o assunto. A ONU não diferencia o que é legal e o que é ilegal no manejo das florestas. É o que alega o governo para não ter assinado a declaração sobre florestas. O tema florestas exige saber e profundidade, mas o debate tem sido mais raso do que reservatórios de água em São Paulo, porque tem eleição. Elisângela Barbosa, mãe de 3 filhos, fez aborto clandestino em Niterói. Ela morreu, como morreu Jandira dos Santos, encontrada carbonizada em Guaratiba nesta terça. A cada ano, 800 mil mulheres abortam clandestinamente. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 2 dias, uma mulher morre no Brasil ao fazer aborto clandestino. Quem tem dinheiro, aborta com segurança. Quem não tem, que se vire. O tema é tabu, cercado por hipocrisia. O PT de Dilma e Lula já teve opinião categórica sobre o aborto legal, mas recuou porque tem eleição. Há questões de fé nesse debate. Respeitem-se as opiniões, mas tem quem prefira debater quantas mulheres morrem ou não morrem. Portanto, quantas mortes seriam aceitáveis. O debate é hipócrita porque tem eleição. Boa noite. Pela corrida estadual, o candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, participou do lançamento do edital para a construção de moradias no centro da capital e evitou responder ao ex-presidente Lula, que ontem o chamou de picolé de chuchu. O projeto assinado hoje tem a participação dos governos estadual e municipal e prevê a construção de mais de 14 mil moradias no centro de São Paulo. O público-alvo serão as pessoas que trabalham na região, mas que moram distante e com renda bruta mensal de até 10 salários mínimos. No entanto, o edital da PPP da habitação foi assinado com 1 ano de atraso. Ontem, num comício em Guarulhos, na Grande São Paulo, o ex-presidente Lula chamou Alckmin de picolé de chuchu e disse que o candidato do PSDB não se responsabiliza pelos problemas do Estado. Segundo a última pesquisa Ibope, o tucano aparece em primeiro lugar na disputa ao governo do Estado. Já o candidato Alexandre Padilha, do PT, permanece em terceiro. Hoje, Alckmin evitou rebater a crítica. Governador, ontem o presidente Lula disse que o senhor é insosso como um picolé de chuchu e que o senhor não assume as responsabilidades dos problemas do Estado. O senhor considera as críticas inadequadas? Eu não vou. O Lula não é candidato, né? Então deixa ele falar à vontade. O candidato do PT, Alexandre Padilha, disse que o governador, Geraldo Alckmin, é covarde, mentiroso e se esconde atrás de atores. Padilha usou o horário eleitoral para rebater ataque da campanha tucana de anteontem, que definiu sua atuação no Ministério da Saúde como incompetente. Segundo Padilha, Alckmin diz mentiras e adota uma postura característica dos covardes, ao usar locutores para atacá-lo. É assim, candidato, que se faz denúncias. Baseado em fatos reais, conhecidos. Olho no olho. Não do jeito que o senhor tenta fazer. Faltando com a verdade. Se escondendo por trás de atores sem assumir o que está fazendo. O senhor me respeite. Respeite a minha família. Paulo Scaff, candidato ao governo paulista pelo PMDB, visitou uma escola de Diadema e comentou que a limpeza e a infraestrutura das escolas estaduais são péssimas. Scaff afirmou que São Paulo possui recursos, mas falta gestão. E prometeu uma revolução no sistema educacional do estado. O Ministério Público e o doleiro Alberto Youssef assinaram um acordo de delação premiada. Youssef foi preso em março durante a Operação Lava Jato da Polícia Federal, acusado de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro. Com o acordo, Youssef pode ter uma pena reduzida. Tudo indica que a quinta-feira será de chuva e as pancadas devem persistir até o final de semana em São Paulo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. A
A expectativa é de que a quinta-feira seja mais um dia de chuvas em boa parte do estado de São Paulo. Apenas na região nordeste é que o sol predomina e chove de forma isolada só a partir da tarde. Em todo o interior, a sensação vai ser de tempo abafado. Chega a fazer calor de 33 graus em Araçatuba, 34 em Votuporanga, 34 graus também na região de Ribeirão Preto e de 29 graus lá em Campinas. No litoral paulista, a temperatura cai um pouco e não passa dos 26 graus amanhã. Na Grande São Paulo, o tempo também fica abafado e a previsão é de chuva a qualquer hora. A madrugada será fresquinha, 17 graus, mas a máxima tarde alcança os 28. Na sexta, esquenta mais, 29 graus. E no sábado, o tempo fica fechado, chuvoso e com temperaturas mais amenas na casa dos 25 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Próxima segunda, em hora do voto, Maria Lídia recebe a candidata à presidência da República, Luciana Genro. Assista agora, Todo Seu.